Nós vamos então começar um assunto que aquece muito o meu coração e eu confesso que é um prazer e foi um privilégio poder falar dele novamente, como eu disse, repaginando. Eu pedi aos líderes do Ministério de Ensino para que nós pudéssemos até estender um pouquinho, porque eu gostaria de acrescentar algo que nós não falamos até então. Eu nem sei, não me recordo há quanto tempo a gente fala sobre esse assunto aqui na nossa igreja, mas eu fui impelida, ou eu fui conduzida a poder, antes de entrar nos dons propriamente dito, nas manifestações dos dons propriamente dito, eu fui impelida e envolvida a estudar mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, para começar, eu queria te fazer essa pergunta. Quem é o Espírito Santo para você? Quando falo Espírito Santo, o que vem à sua mente, o que vem ao seu coração? Abra comigo a sua palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos colocar para você aí, tentar intercalar os PowerPoints, para que você possa também ter acesso a tudo aquilo que a gente vai estar divulgando aqui de material de estudo. E eu queria que você partisse do princípio comigo desse versículo. Esse versículo diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Para mim, quando eu li esse versículo, nessa nova temporada, né, que eu digo onde eu fui conduzida a estudar um pouco mais, a estar mais nessa intimidade com o Espírito Santo, para conhecer um pouco mais dele, quando eu li esse versículo, eu confesso que eu li de uma forma diferente. Apesar de conhecer esse versículo, eu li esse versículo de forma diferente. Quando você olha para esse texto e vê que o Senhor é o Espírito, e aqui a palavra o Senhor, no original, ela quer dizer suprema autoridade. Então, quando a suprema autoridade está ali, o Espírito tem liberdade. Então, nós estamos falando de uma pessoa que carrega consigo essa essência, essa divindade, e que onde ele está, onde ele é essa suprema autoridade, ali ele se faz presente, ali ele lidera, ali ele governa, ali ele comanda, ali ele dá as diretrizes. Onde ele é a suprema autoridade, onde ele é a suprema autoridade, ele lidera e ali tem liberdade. Então, para mim, esse pontapé com esse versículo, ele é revelador, porque de uma forma mais especial, o Espírito Santo abriu, e eu gostaria muito que ele abrisse o seu entendimento a esse respeito, para que você possa agora ler a palavra, ler todos os versículos que talvez você já conheça, mas que você possa ler de forma diferente. Para mim, comigo foi assim. Eu estou sendo sincera. Quando eu li esse versículo, eu li de forma diferente. Como eu lia esse versículo, não entendia. O Senhor é o Espírito. Então, quem é o Espírito? Deus. Então, próximo slide, diz assim: ele é a pessoa, ele é uma pessoa na Trindade. Para a gente entender um pouco o que seria uma pessoa na Trindade, eu queria que você também abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Todos nós sabemos que essa palavra trindade é uma descrição humana, natural nossa, que é uma forma da gente entender a divindade. E falar então que o Espírito Santo é uma pessoa na Trindade, nada melhor para a gente entender o que seria isso, essas três pessoas em um único Deus, se encontra nesse versículo. Aqui você vê a pessoa de Jesus sendo batizado, aqui você vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, pousando sobre ele como pomba. Então, como pomba não significa que o Espírito Santo é uma pomba. É a mesma coisa que eu falar que alguém chegou tão impetuosamente num ambiente que ela chegou como um touro.
e não necessariamente essa pessoa é um touro, ela chegou como um touro. Então, falar que o Espírito Santo desceu como uma pomba, nós não estamos querendo dizer que o Espírito Santo é uma pomba, mas ele se demonstrou como uma pomba. E a terceira pessoa que nós vemos aqui é o próprio Deus que diz: este é o meu filho amado. Então, se ouviu uma voz dos céus dizendo: esse é meu filho amado. Então, aqui, para a gente dar esse pontapé para entender essa trindade, seria basicamente isso. O Espírito Santo é uma pessoa na trindade, assim como Jesus Cristo e assim como Deus. E esse versículo te mostra essas três pessoas sendo descritas aqui na palavra: a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo e o próprio Deus. O Espírito Santo também é uma divindade. Ele é um ser divino, com uma natureza divina. Você pode encontrar essa referência no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele não é uma entidade. O Espírito Santo ele não é uma pessoa jurídica, ele não é uma instituição, ele não é uma organização. Muitos confundem divindade com entidade. Receber uma entidade, eu recebi uma presença, eu recebi um cosmo, eu percebi uma áurea. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma entidade, o Espírito Santo é uma divindade, ele é um ser divino, ele possui uma natureza divina, né? Com todas as suas características divinas. Outra coisa que o Espírito Santo também ele possui atributos que nós consideramos uma personalidade. Ele possui atributos que nós consideramos ser uma personalidade, né? Então, o Espírito Santo, você vai ver ao decorrer da nossa matéria, que ele demonstra atributos, emoções, que ele demonstra, ele se revela com atributos que nós fazemos essa relação com uma personalidade. Então, mas nós falando que o Espírito Santo ele possui atributos que consideramos ser uma personalidade, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo é um ser humano, que é um outro erro que a gente comete. Quando a gente fala que o Espírito Santo sente, que ele chora, que ele se entristece, né? Que você pode entristecê-lo, que você pode apagá-lo, que ele sente, eu não estou querendo dizer de forma alguma que ele é um ser humano. Ele apenas, nós fazemos uma observação em toda a palavra, a gente pode ver que ele é uma pessoa na Trindade, ele é um ser divino e que ele possui características de personalidade, mas nós não estamos dizendo que ele é um ser humano. Ok? Nós precisamos ir mastigando isso bem devagar, para a gente não esbarrar em outros ensinos, em outras, não digo nem ensino, em outra doutrina, em outras religiões. Nós precisamos ter essa palavra, a fé, a convicção daquilo que a palavra nos ensina sobre o Espírito Santo muito forte. Então, ele não é Deus, ele não é um ser humano, ele não é uma entidade. Ele é uma divindade, ele é Deus, com características, com atributos que nós percebemos ser humanos, mas ele não é um ser humano. Vamos entender então agora um pouquinho sobre a sua natureza, a natureza do Espírito Santo. Abra comigo aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A palavra diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu gostaria que a gente parasse para pensar agora nessa palavra que descreve o Espírito Santo. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo, nós saturamos esse entendimento, né? Nós já recebemos muitas palavras, muitos ensinos, muitos pregadores, muitos professores, muitas pessoas já nos ensinam sobre a graça de Jesus, que pela graça nós somos salvos, que pela graça nós temos acesso, que pela graça nós fomos libertos. Então, a graça do Senhor Jesus é algo que nós conhecemos. O amor de Deus, nós também já saturamos esse assunto, esse ensino.
onde nós sabemos que ele nos amou de tal maneira que enviou o seu filho, que ele amou aquilo que ele criou, que a forma dele, que Deus decidiu expressar o seu amor foi entregando o seu único filho. Então, falar sobre o amor de Deus também é algo que nós conhecemos, isso já entrou no nosso entendimento. Mas quando a gente fala de comunhão com o Espírito Santo, é aí que a gente esbarra um pouco naquilo que nós dizemos ser o Deus esquecido, né? Aquilo que a gente diz que é a pessoa na Trindade que é a mais negligenciada, que é a menos cogitada, ou ele só é cogitado quando se necessita de movimento de unção, de movimento de libertação, de movimento dos dons. Fora isso, o Espírito Santo ele é negligenciado, ele não é honrado da forma correta, ele não é reconhecido da forma correta, ele não é reverenciado da forma correta. Então, o foco do nosso ensino aqui, do nosso estudo, vai ser voltado à comunhão do Espírito Santo. E essa palavra no original, comunhão, ela quer dizer koinonia, que é essa amizade, esse companheirismo, esse relacionamento que a gente tem que ter com o Espírito Santo. Então, essa palavra, no original, ela quer dizer companheirismo, comunicação, amizade, intimidade. Ele compartilha conosco uma relação social, uma participação conjunta, uma associação mútua. Então, é tudo isso que nós vamos focar agora nas nossas próximas aulas. A comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser mais o Deus esquecido. Porque, como nós lemos no primeiro versículo, o Senhor é o Espírito. As três pessoas são Deus em um só. É um único Deus, um único Senhor. Mas nós temos pouca relação com o Espírito Santo. Ou, para muitos de nós, até nenhuma. Porque quantos de nós já levantamos, nos alimentamos, trabalhamos, fazemos tantas coisas e não nos relacionamos com aquele que foi liberado para nós justamente para se relacionar comigo. Então, quando o original dessa palavra quer dizer koinonia, quer dizer que o Espírito Santo é o meu companheiro. O Espírito Santo foi liberado para ter essa comunicação comigo, para ser o meu amigo, para eu ter uma participação conjunta, para eu ter uma associação mútua junto com ele. E é esse o nosso desafio quando se fala do Espírito Santo. Então, o que nós podemos tirar desse termo de koinonia? Primeira coisa, companheirismo. Eu separei um texto de Paulo, que está aí não coloquei ele por escrito, mas está aí registrado no slide, que diz assim: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Esse versículo mostra então o quê? Que a relação de amizade, de companheirismo que Paulo tinha com o Espírito Santo. Eu estou indo para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. E nós temos muito um vício natural de dizer: estou fazendo isso por Deus. Deus falou isso. Deus me disse aquilo. Deus me direcionou para aquilo outro. Não está errado. De forma alguma está errado. Mas nós precisamos diferenciar a pessoa. Nós precisamos saber quem é a pessoa que eu estou me relacionando. Eu estou me relacionando com Deus naquele momento, eu estou me relacionando com Cristo ou eu estou me relacionando com o Espírito? E nesse momento, Paulo está dizendo aqui muito bem: eu estou obedecendo ao Espírito Santo e o Espírito Santo me confirma que eu vou passar por prisões e sofrimentos. Então, é uma descrição de alguém que tem essa relação com o Espírito Santo. Tem um outro texto que fala assim: pareceu bem ao Espírito e a mim. Então, quer dizer, toda a decisão dos apóstolos ali era com uma associação mútua com o Espírito Santo. Nada era feito de forma isolada, nada era feito para que depois o Espírito Santo viesse e ministrasse.
tudo era feito com uma associação mútua, com uma parceria com o Espírito Santo. E é isso que uma das descrições de koinonia quer dizer companheirismo. Nós temos o Espírito Santo para ser o nosso companheiro. Nós não precisamos caminhar sozinho nessa jornada cristã. Nós não precisamos tomar nenhuma decisão sozinhos na nossa vida, por mais básica, simples que seja, se nós temos o Espírito Santo para ser o nosso companheiro e nosso ajudador. O terceiro ponto que essa palavra também nos revela, está aí também no slide, que diz parceria. O Espírito Santo é o nosso parceiro. E 1 Coríntios 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Então, quer dizer que nós cooperamos com a obra de Deus. Nós cooperamos com a ação divina. Nós participamos junto. É uma associação mútua. Nós ali, todo mundo, os anjos participam, o Espírito Santo ministra e a igreja também participa como cooperador da obra. Então, é uma parceria que o Espírito vem nos oferecer. E o outro ponto que essa palavra também descreve é a intimidade. Intimidade com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus e nada está oculto a ele. O seu conhecimento e a sua sabedoria são ilimitadas. E ele anseia se revelar a nós. A ideia do Espírito Santo, na verdade, a atuação do Espírito Santo como pessoa é a mesma relação que eu tenho com qualquer outro ser humano. Eu preciso entender que o Espírito Santo não é essa sombra branca que paira. O Espírito Santo não é essa coisa mística. O Espírito Santo, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não tropeçar nas palavras e acabar não passando aquilo que eu não quero passar. Mas o que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo não é aquela coisa longe, distante, um ser inatingível, quase intocável, aquela reverência absoluta que se tem, de quase que não há uma relação muito próxima. E não é isso. O Espírito Santo ele foi liberado para que você tenha intimidade, porque ele é uma pessoa. Jesus disse que ele rogaria ao Pai para que ele enviasse outro Consolador. Ele é uma pessoa que viria não só para estar como Jesus viveu. Jesus foi uma pessoa em carne, ele teve carne. Então, se eu tivesse que conversar com Jesus, eu teria que entrar numa fila, provavelmente. Imagina, se todos os seres humanos da face da Terra quisessem ter um gabinete com Jesus Cristo, você coloca aí alguns anos na sua fila de espera, até você ter um acesso pessoal, íntimo com Jesus. Já o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, então, ele foi enviado para morar em mim, para ser meu parceiro, para habitar dentro de mim. E para justamente manifestar essas coisas que nós estamos falando aqui, companheirismo, parceria e intimidade. Então, é como se eu sentasse para tomar café, eu vou sentar para tomar café com o Espírito Santo. O que você planejou para hoje? Como eu posso cooperar com o propósito de Deus para hoje? O que você quer me ensinar hoje? É essa intimidade. Eu não consigo imaginar, eu estou caminhando para 13 anos de casada, eu não consigo imaginar eu vivendo 13 anos com Eurípides sem ter tido alguma intimidade com ele. Conhecer os lugares que ele gosta de passear, as comidas que ele gosta de comer, as piadas que ele gosta de contar. É impossível você ter uma relação com uma pessoa e não ter intimidade com ela. E é exatamente o que nós não fazemos com o Espírito Santo. A gente desfruta do dom, a gente desfruta da ministração do Espírito Santo, ali do mover, da coisa natural, da coisa do corpo, do arrepio, da sensação. É isso que a gente sabe, mas a gente não para ter essa relação com o Espírito Santo. A gente não para sentar, ouvir o Espírito Santo, ouvir o conselho, ouvir a orientação, ouvir que ele me convença do meu pecado, ouvir ele me dizer, olha, não adianta você pegar essa oferta e entregar lá porque o seu coração está magoado com alguém. Vai lá, se arrependa,
peça perdão, reconcilie com seu irmão. Quantos de nós já fingimos que não ouvimos essa voz? E falam, não, essa coisa é da minha cabeça, tô viajando. E o Espírito Santo é essa voz que não só está fora de você, mas está dentro de você. E a proposta é que ele você desfrute dessa intimidade com o Espírito Santo. No versículo de Tiago 4, versículo 5 diz isso. O Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Essa é a ideia do Espírito Santo. De alguém que é tão íntimo, que deseja ser tão íntimo nosso, que tem ciúme. Que gostaria que você sentasse primeiro com ele e contasse as suas frustrações. Que você primeiro, antes de falar com qualquer outra pessoa, abrisse seu coração para ele. Se arrependesse na presença dele, abrisse seu coração, porque ele é a pessoa liberada por Deus para ser esse nosso companheiro, parceiro e íntimo nosso. Amém? Próximo slide. Então vamos entender como esses três operam. Eu coloquei um versículo, deve estar aparecendo aí para você, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 5 ao 7. Eu vou ler esse texto aqui e vou explicar um pouquinho. Diz assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, vamos observar e destrinchar um pouquinho aqui esse versículo. O Pai efetua ou inicia o seu propósito, no versículo 6. O Filho ministra, no versículo 5. E o Espírito Santo se manifesta, no versículo 7. No entanto, todos eles atuam juntos pelo mesmo propósito. Então, vamos pensar aqui comigo. É como se você quisesse fazer uma obra, tá? Você deseja fazer uma obra na sua casa. Mas para que você faça uma obra, você precisa se organizar financeiramente e organizar os profissionais os profissionais da área que você vai precisar. Então você vai precisar de um arquiteto. Você quer construir uma casa, então você precisa de que alguém saiba desenhar. Você precisa do mestre de obra e você precisa dos trabalhadores, daqueles que vão cooperar na obra, que vão construir a obra. Então, usando essa ilustração nossa natural, eu queria dizer isso, que é como se Deus Pai fosse o arquiteto, Jesus fosse o mestre de obra e o Espírito Santo é representado pelos trabalhadores. Ele é o manifestador da criação. Então, Deus Pai é como se fosse esse arquiteto, esse que desenhou, esse que projetou, esse que planejou. O Espírito Santo é esse que veio revelar, ele veio intermediar, ele veio redimir, ele veio restaurar. E o Espírito Santo é representado como esses trabalhadores que da ação, ele manifesta a criação. A gente pode observar em vários versículos quando se fala que a terra era sem forma e vazia, né, e o Espírito pairava. Quando Deus formou o homem, ele disse, façamos o homem. Então, todo o processo da criação, vários versículos você observa o Espírito Santo como esse, trazendo forma, trazendo vida, manifestando aquilo que era um projeto, que era um propósito de Deus. Então, só para que a gente pudesse entender um pouquinho como esses três atuam juntos, eu trouxe essa ilustração de uma construção de uma casa, que é o arquiteto, o mestre de obra e os trabalhadores. O Espírito Santo é Deus. Talvez essa afirmação para você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você entenda Deus como Deus, Jesus como Filho e Espírito Santo como alguém que apenas contribua com essa obra. Mas o Espírito Santo é Deus. Assim como nós lemos no primeiro versículo, o Senhor é o Espírito. Então nós estamos falando de três pessoas e um único Deus. Não são três espíritos. Não são três deuses.
São 3 pessoas e um único Deus. Quando nós vemos o Filho, nós vemos o Pai. E o Espírito foi enviado para revelar o Filho a nós. Então, o Espírito Santo ele foi liberado para revelar Cristo a nós. Cristo, por sua vez, veio para cumprir a vontade do seu Pai. Então, nada do que Jesus fez foi da sua própria vontade. Tudo que ele executou foi segundo a vontade do seu Pai. Inclusive, quando ele teve que se entregar à cruz, ele disse assim: se possível, que seja assim, mas, se possível, passe de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, veio revelar Cristo, veio glorificar o que Cristo fez, veio exaltar a reconciliação, a redenção de Cristo Jesus. Então, Deus é um em propósito, mas possui 3 expressões: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que exercem funções singulares. Apesar de haver 3 pessoas, há somente um único Deus. Nós não estamos falando de 3 espíritos, nem de 3 deuses. Há apenas um único Deus que se revela, que se manifesta. Agora, deixa eu falar para você, tudo isso que a gente fala, gente, é uma forma, tudo isso que a gente ensina, essas palavras, essas nomenclaturas que os estudiosos usam, que os teólogos usam, é tudo uma forma para nos ajudar a entender um pouquinho quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é. Então, longe de dizer que tudo isso aqui é o correto, essa linha aqui teológica é a mais correta, é isso aqui, o que está fora disso está errado, eu não consigo entender Deus fora disso, não. Eu queria que você tratasse da forma mais natural possível, mais tranquila possível, porque nós usamos esses termos, nós usamos essas expressões, pelo menos eu estou tentando mastigar bem para que você entenda um pouco como funciona isso, como funciona a relação dos 3, para que quando você cultue ao Senhor, quando você entrar no seu secreto, você sabe com quem você está se relacionando. Naquele momento você está orando para quem? Você está orando a Deus? Você está orando a Cristo como seu advogado ou você está intercedendo ao Espírito Santo? Então, tudo para que você possa ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor dessa relação nossa com a divindade, né? Com Deus na sua pessoa, com Cristo na sua pessoa e com o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi justamente enviado para encurtar essa distância. Antes, nós sabemos que havia todo aquele processo de tabernáculo, de sacrifício, que nem todos poderiam ter acesso ao Santo dos Santos, que nem todos poderiam entrar ali para oferecer o sacrifício, que tinha um grupo certo, que tinha umas pessoas certas para fazer aquilo. Então, depois que Cristo fez a obra redentora na cruz, depois que Cristo reconciliou consigo todas as coisas, o Espírito Santo foi enviado para justamente esse Deus agora passasse a morar dentro do meu coração. Olha que incrível isso. Eu não dependo de ir para a igreja, gente, para tocar em Deus. Eu não dependo de estar perto de pessoas crentes para sentir Deus. Eu não dependo de reunião para tocar em Deus, porque agora Deus passou a morar dentro de mim. Esse que é o maravilhoso de Deus, esse que é o mistério mais perfeito. Agora nós estamos falando de uma relação pessoal com Deus. Nós não estamos mais tratando de um Deus que está longe de mim, e que eu preciso esperar o sacrifício dos sacerdotes, que eu preciso esperar a oferta dos meus sacrifícios para que suba como aroma agradável ao Senhor e esperar que eu possa estar purificada, lavada disso para poder então ter uma vida com a consciência mais leve. Não, agora o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou a mim
criou você, que teceu cada célula, cada órgão, ele fez cada coisa dos mínimos detalhes, dos micro-organismos, vírus, tantos macro. Esse Deus inteligente, magnífico, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, esse Deus maravilhoso, agora ele começa a habitar dentro de você. Agora ele começa a morar dentro de você. E esse que é o magnífico do Espírito Santo. É você poder desfrutar de uma relação íntima com Deus. Agora basta você entrar para o seu secreto, fechar os seus olhos e falar: Espírito Santo, eis-me aqui. Se revela a mim, fala comigo, seja meu companheiro de jornada, me ensina, me fala para avançar, me fala para retroceder, perdoa os meus pecados. Agora esse Espírito, esse Deus, passou a habitar dentro de você depois que Jesus Cristo foi levado aos céus. Esse que é o grande privilégio, é esse que é a grande oportunidade que os filhos de Deus têm de estar próximo a Deus. Nós sabemos que Deus está sentado aos céus, seu Filho está sentado à sua destra, à sua direita, mas que ele também mora em nossos corações através do seu Espírito. O Espírito Santo mora dentro de nós e o Espírito Santo também é Deus. E eu gostaria muito que você pudesse deixar o Espírito Santo reconfigurar o seu entendimento para que a gente pensasse dessa forma, para que a gente pensasse de que nós não estamos falando de um ser distante, nós estamos falando de alguém que não só é uma pessoa que deseja relação com você, mas alguém que deseja morar dentro de você, fazer habitação dentro de você. Por isso, olha aí o mistério, por isso que é possível vencer os pecados que batem na nossa porta, que te inclinam a pecar e se afastar de Deus, porque não é mais você, agora é o Espírito do Senhor morando em você que vai te ajudar a viver Cristo e a ser Cristo aqui na terra. Ninguém consegue agradar a Deus sem a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue viver a plenitude do que seria o varão perfeito sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse igual, é esse idêntico a Cristo. Só que ele não é carne como Cristo foi. Por ele ser Espírito, ele passa agora a morar dentro de mim, dentro do meu ser, e a dirigir a minha vida e dirigir os meus passos. Muita coisa, né? Mas vamos lá, que ainda temos mais. Abra comigo, livro de João, capítulo 14, pode colocar aí o nosso slide. Esse versículo é o versículo que talvez vai te ajudar a compreender isso que eu acabei de dizer. Diz assim, João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro ajudador. Existem duas palavras no original gregas para essa palavra outro. Uma que significa héteros, que é outro do mesmo tipo, e a outra é allos, que seria outro do mesmo tipo. E quando Jesus está falando nesse livro que ele rogaria ao Pai para que ele enviasse outro ajudador, ele está falando outro do mesmo tipo. Então, eu vou dar um exemplo de uma fruta, tá? Então, para a gente entender o que seria héteros e halos. Quando Jesus está falando que ele rogaria outro ajudador, ele está falando que rogaria outro como ele. Héteros seria, eu te ofereço uma fruta, um exemplo. Você quer uma maçã? Você aceita a maçã e come essa maçã. E agora eu te pergunto se você quer uma outra fruta. E aí eu te pergunto se você quer uma maçã ou uma laranja. Então, quando eu te entrego a outra maçã, eu estou te entregando outro do mesmo tipo. Então, é exatamente o que essa palavra grega no original quer dizer. Então, esse outro no original é halos e não héteros. É outro igual, outro do mesmo tipo, outro com a mesma essência, outro com o mesmo objetivo. Então, nesse caso, ele está usando halos. O Pai vai dar a vocês outro ajudador que é exatamente igual a mim. Em outras palavras, ele está querendo dizer que o Espírito Santo e ele são do mesmo tipo. Idênticos, iguais.
Eu rogarei ao Pai outro ajudador. Então, ele não está falando, eu vou pedir ao Pai alguém parecido comigo. Alguém que me ajude nesse trabalho. Ele está rogando ao Pai outro do mesmo tipo, outro igual. A palavra no original quer dizer isso, outro do mesmo tipo. Outra palavra que nós encontramos agora para ajudador, nós falamos sobre outro. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, nós falamos sobre isso. Agora eu vou falar ajudador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. Essa palavra também, ajudador, significa paráclitos, que também tem duas descrições. Para, muito próximo, e kalel, que é acenar ou chamar. Então, seria alguém chamado para andar próximo. Então, essa palavra ajudador, no original, significa paráclitos, que tem por definição muito próximo, alguém chamado a estar muito próximo. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é chamado permanentemente para estar próximo, ao lado de cada um de nós, para prover direção, instrução, conselho na nossa jornada. O Espírito Santo, então, é o Paráclitos. O Espírito Santo é o chamado para estar muito próximo. Ele é aquele que vai te dar conselho. Ele é aquele que vai te encorajar. Ele é aquele que vai dizer, não feche esse negócio porque não é esse o propósito. Não faça essa associação. Não feche essa sociedade porque não é isso. Ele é esse chamado para estar próximo. Quem já não viveu essa experiência de estar prestes a decidir alguma coisa e você ouve, não sabe se é com o ouvido, se é com o coração, se é com a mente, mas você ouve uma outra direção. E você fica em dúvida, será que é minha mente, é minha consciência? Será que eu estou preocupado, estou inseguro e agora eu estou sentindo assim? Talvez isso seja justamente pela falta de relação com o Espírito Santo. Porque como nós vimos lá na vida de Paulo, a relação com o Espírito Santo dele era tão pessoal a ponto dele separar a opinião dele e a opinião do Espírito Santo. Era engraçado que ele falou assim, pareceu bem ao Espírito e a nós. Então ele sabia qual era a opinião do Espírito Santo e sabia qual era a opinião dos apóstolos. Talvez a gente fique inseguro quando ouve a voz do Espírito Santo, não sabe como que ouve, não sabe se foi sonho, se foi visão, se ouviu com o ouvido ou com o coração. Talvez a gente fique inseguro por falta dessa intimidade com o Espírito Santo. Mas está aí o desafio do Espírito Santo ser o nosso Paráclitos, do Espírito Santo ser esse muito próximo, para andar junto. Tudo que eu tiver que decidir vai ser junto com o Paráclitos, vai ser junto com o Espírito Santo. Vai ser junto com aquele que sonda e conhece a mente de Deus. A gente está falando da oportunidade de caminhar com uma pessoa que conhece o propósito eterno. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro e não tem nenhuma religião que oferece isso. A oportunidade de caminhar com o Espírito Santo, aquele que sonda e conhece a mente de Deus. E aí eu sento com esse Espírito Santo, que ele é doce, que ele é amável, que ele é gentil, que ele é compassivo. Eu sento com esse Espírito, abro meu coração para ele e ele compartilha o propósito eterno de Deus, a sabedoria de Deus, me dá conselho, me instrui na minha jornada. É isso que é a proposta do Espírito Santo, quando Jesus está dizendo ali, esse Paráclitos, é alguém chamado para andar muito próximo. O que Jesus está querendo dizer é que o Espírito Santo seria uma continuação da sua obra e da sua missão em nossas vidas, mas infelizmente o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Infelizmente, o Espírito Santo nem sequer é mencionado em muitas das nossas reuniões. Muitas das vezes, nosso sentimento nem esbarra no Espírito Santo. Mas está aí o nosso desafio de olhar para tudo isso que nós falamos até agora, esse companheiro, esse parceiro, esse que é íntimo, esse que é chamado para ser igual, esse que é chamado para caminhar contigo, comigo, com você.
eu parar, sentar e ter uma boa conversa com ele, abrir o meu coração, me fazer conhecer e conhecer um pouco mais. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente passa a manhã, a tarde, a noite, a gente trabalha, viaja, se programa, sem ao menos dirigir uma única palavra àquele que é chamado para viver permanentemente dentro de mim e me corrigir, me instruir, caminhar junto comigo. Nós não podemos mais ignorar que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa e que ele foi chamado para morar dentro de nós. Nós não podemos mais acordar a nossa manhã e não viver mais nessa presença. Eu preciso entender que ele é uma pessoa e eu preciso me relacionar com uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, ela é viva, ela se faz presente, ela se faz real, não só na pele, no toque, não só em arrepios, não só em sensações, mas ele é uma pessoa. Ele se manifesta com personalidade, nós vamos ver isso mais para frente. Ele se revela, ele se entrega. Então eu queria fechar fazendo para você uma pergunta. Quanto do Espírito Santo você tem e quanto o Espírito Santo tem de você? Porque um pensamento um pouco equivocado seria dizer, eu quero mais do Espírito. Ah, então eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, que ele pode morar dentro de mim, que o Deus que fez o universo agora mora em mim, então eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ele para mim, eu quero ser cheia dele. Talvez seja uma informação, uma declaração um pouco equivocada. Porque o Espírito Santo, nós não tomamos o Espírito Santo, nós nos entregamos para ele. Nós abrimos o nosso coração. É isso que a gente faz com o amigo, não é? A gente senta, bate um papo, o meu dia não foi legal, você chora com ele, chora suas frustrações, chora suas decepções, o que você planejou, o que você programou. É isso que nós temos que fazer com o Espírito Santo. Então, a minha pergunta é, quanto você tem do Espírito Santo, desse conhecimento, dessa ideia de que ele é uma pessoa, de que ele é Deus e que ele veio para morar dentro de você? E quanto o Espírito tem de você? Eu queria terminar essa aula de hoje falando para você que não deite, não se recolha hoje sem que você tenha esse papo real com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu queria te conhecer melhor. Se você é uma pessoa, então eu quero me aproximar de você. Não é o Espírito Santo que vem, sou eu que vou até ele. Eu quero me entregar para você, eu quero me abrir para você, eu quero que você me corrija, eu quero que você me instrua, eu quero te ouvir, eu quero aprender a ouvir sua voz, quando você falar comigo, eu quero saber te ouvir, eu quero ter essa intimidade que os apóstolos tiveram e saber identificar quando era você, quando era a opinião deles. Então, faça isso, se recolha dessa forma. Hoje que você tenha esse pensamento com o Espírito Santo, que você tenha essa relação com o Espírito Santo, porque nós temos muito mais para falar, muito mais para ensinar, muito mais do Espírito Santo para ser revelado. Eu sei que talvez depois de você ouvir essas ministrações, a sua ótica sobre o Espírito Santo pode mudar, pode ser completamente transformada, porque a ideia de quando nós conhecemos o Espírito Santo é nós sermos renovados, transformados, é sermos nascidos de novo. Ninguém, carne e sangue não herda o reino dos céus, o que herda é espírito. Eu não quero ouvir a voz de Deus lá, quando ele vier, ele vai julgar as nações e fala assim, você volta, porque quando eu tive fome e sede, você não me deu pão nem água. Você pode entrar, porque você teve fome e sede. E aí eles vão dizer, mas quando eu te vi e a gente não te deu comida? Quando você estava com frio e a gente não te cobriu? E é engraçado que o texto fala assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheci. Então, quando fala de conhecer, está falando de alguém que não teve relação, que você não bateu um papo, que ele não te conheceu, que você não foi próximo dele, você não teve uma associação mútua a ele. Então, conhecer a Deus não é só exercer funções ministeriais, porque lá fala, eles expulsaram demônios, eles curaram, faziam milagres, mas Deus diz, apartai-vos porque eu não vos conheci. Então,
Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer mais de Jesus? Se relacione com o Espírito Santo. A única pessoa que é capaz de traduzir Deus, de traduzir Jesus, de fazer com que você viva a plenitude do que Deus tem para você, é a sua relação com o Espírito Santo. Então, para finalizar, eu prometo que eu não vou mais abreviar nessa temporada a nossa matéria. Eu vou falar tudo, nem que a gente demore 1 ano para falar. Tudo bem? Então, nós vamos parar aqui nesse assunto por hoje e se prepare, traz caneta, prepara aí um caderninho, anote. Se tiver dúvida, pode mandar para mim, né? Fala comigo, entre em contato aí nas redes sociais. Se você não tem meu contato, a gente vai conversando. Eu te indico alguns livros que têm me ajudado muito. Eu também te encorajo. Mas eu quero te dizer isso, eu me comprometo dessa vez que nós não vamos abreviar nenhum ensino, nenhum estudo, mas que nós seremos fiéis a tudo isso que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Porque dessa vez, em nome de Jesus, nós vamos contribuir com esse mover que Deus está fazendo mundial. Tudo isso que Deus está fazendo é uma reconfiguração mundial. E eu entendo que a minha relação com o Espírito Santo precisa estar mais próxima, porque eu quero saber o que Deus tem. Eu não quero ser pega de surpresa naquilo que Deus tem para o Brasil, naquilo que Deus tem para o CMA, naquilo que Deus tem para o mundo. Nesse novo avivamento, que todo mundo fala desse avivamento, eu não quero ser pega de surpresa. E eu só não vou ser pega de surpresa se a minha relação com o Espírito Santo estiver estreita. Então, por isso que eu quero mastigar. Se você tiver dúvida, manda para mim mesmo, não tem problema. Manda no meu WhatsApp, a gente vai conversando, a gente vai respondendo aí, mas nós não vamos sair dessa aula sem ter destrinchado tudo sobre o Espírito Santo. Então, eu separei exatamente assim. Nós vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, nós vamos conhecer quem ele é, nós vamos conhecer a característica da sua personalidade, os seus atributos, para então entrar no que seria propriamente a sua obra e o seu ministério. Nós vamos deixar para falar de obra e ministério por último e vamos mastigar a pessoa do Espírito Santo. Esse Deus que é esquecido, que tem sido esquecido, mas que Ele está nos chamando para caminhar mais próximo. Você sabe que Deus está te chamando para caminhar mais próximo. Você sabe que Deus está falando que não basta você conhecer de ouvir, você tem que conhecer de caminhar. E você conhece Deus e Jesus caminhando com o Espírito Santo. Amém? Muito obrigada por hoje, que Deus te abençoe, que você fique firme no Senhor, que você fortaleça o seu coração com todas as palavras, no seu tempo de oração, para que você possa resistir esse dia mal e sair mais forte do que você entrou. Amém? Deixa eu ter uma breve palavra de oração, para que você possa ser abençoado nessa noite, nesse final de aula. Deus, obrigada por essa noite, obrigada por tudo que nós lemos aqui, por tudo que o Teu Espírito trouxe ao nosso coração. Eu sei que o Senhor agora trará um toque especial em cada palavra, em cada coisa que foi dita. Eu sei que o Senhor vai fazer a Tua obra, que o Senhor vai cumprir o Teu querer e vai realizar a Tua vontade. Por isso nós queremos apenas ser cooperadores daquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos contribuir. Então nos ensina a nos relacionarmos com esse que foi chamado para morar dentro de nós. Esse Deus que passou a viver dentro de nós e quer ter mais relação de intimidade conosco. Nos ensina, nós queremos aprender. Faça algo novo na vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra, em nome de Cristo Jesus.